A série Anônimas e Improváveis lança luz sobre algumas mulheres da Bíblia, muitas desconhecidas, cujo nome sequer é mencionado. Mulheres consideradas improváveis na perspectiva humana. Mulheres desprezadas por sua cultura. Mulheres habilidosas e corajosas, desconhecidas por muitos, mas não por Deus. Para executar o seu plano de salvação, Deus conta com todo tipo de gente, principalmente as consideradas improváveis. Gente como eu e como você. Gente que acorda cedo na segunda, que tem muitos afazeres domésticos, que trabalha, que batalha, que estuda, que pega trânsito, que está aposentado, que está começando a vida. Gente escolhida por Deus para servi-lo e fazer diferença na história da humanidade que Ele mesmo está construindo. Anônimas improváveis. Nós estamos dando continuidade, quase chegando no final desta série de 2 meses, terminamos no próximo domingo. E hoje eu trago para vocês uma personagem da história bíblica que eu creio vai surpreendê-los bastante. Primeiro porque quando eu disser quem ela é, vocês vão achar que ela não é nem anônima, nem improvável. Na verdade, para todos nós, o seu nome é conhecidíssimo. E nós estamos tão acostumados com ela, que qualquer outra pessoa seria improvável para prestar o serviço que ela prestou, menos ela. Como vocês sabem, esta série desses 2 meses tem o propósito de contribuir com o nosso tema maior, o tema do ano, que é para servir. Mostrando como até pessoas consideradas sem muita ou até sem qualquer destaque em comparação com os grandes heróis da fé, podem servir a Deus com resultados surpreendentes e extraordinários. Bom, eu devo admitir que hoje em dia, a personagem de hoje, a mulher de hoje, que nós vamos tratar hoje, ocupa um lugar nobre na galeria dos heróis da fé. Mas na ocasião em que ela foi escolhida por Deus para servi-lo, ela era sim, e eu posso dizer com toda certeza, ela era sim uma anônima, e até em muitos aspectos uma improvável, como nós vamos ver hoje. Estão curiosos, né? Estou pintando aí o quadro, mas agora eu vou revelar finalmente o nome desta personagem e vocês imediatamente saberão de quem eu estou falando. Ao contrário de outras personagens que foram tratadas nos domingos anteriores. O nome dela é Maria, ela mesma. Maria, a mulher do José, a mãe de Jesus. Ah, tá brincando, né, Alexandre? Ela não é anônima coisa nenhuma. Não, ela não é anônima hoje. Ela já foi. De fato, ela realmente é a mulher mais famosa da história do cristianismo, eu tenho que admitir. Sabe, o nome dela é mencionado todas as celebrações de Natal. Todas. Muitos filmes foram rodados. Muitas músicas foram compostas e muitos livros foram escritos sobre ela, sobre Maria. E tão próxima e tão íntima ela se tornou de Jesus, o seu filho, que ela até passou a ser venerada por milhões de pessoas ao redor do mundo. Ela é tão admirada que o seu nome, hoje em dia, é um dos mais escolhidos pelos pais de suas respectivas filhas. E eu até queria fazer uma pequena pesquisa aqui com vocês, só para certificar se é isso mesmo, tá bom? Vamos fazer isso?
Eu gostaria de saber das mulheres que estão aqui presentes, quantas trazem no seu nome Maria? Pode levantar a mão? Ai, quanta gente! É isso mesmo, né? Eu vou dizer mais. Até homens têm o nome de Maria no nome, né? Especialmente os portugueses gostam muito de dar para os seus filhos homens, Antônio Maria, José Maria, né? E até eu diria que Maria foi um nome assim que se tornou um clássico da humanidade, né? A gente pode concordar perfeitamente com isso. Até eu diria assim, Mário é o masculino de Maria. Muito bem. Esse nome, ele tornou-se, no final das contas, por causa da fama que Maria assumiu e o símbolo que ela se tornou, ela acabou designando tantas outras Marias anônimas, mas que se identificam muito com ela, ou por serem virtuosas, ou por serem sofredoras como ela foi. Então, eu até pensei que um bom título para essa mensagem de hoje seria Marias, porque eu quero muito falar sobre cada um de nós que se identifica com Maria na sua missão de servir a Deus, quem sabe de uma maneira extraordinária como ela, não exatamente como ela, mas em alguma missão que só coube a nós realizar. Então eu convido você a termos contato com a história de Maria, registrada na Palavra de Deus, que se encontra, eu selecionei principalmente o que Lucas escreveu no seu Evangelho. Se você quiser me acompanhar ali no capítulo 1, a partir do versículo 26, nós vamos ler apenas uma pequena porção da história de Maria. Diz a Palavra de Deus assim: no sexto mês da gravidez de Isabel, no sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou tão perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso? Se eu sou virgem. E o anjo então respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril, já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Então respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Que esta palavra seja esclarecedora para todos nós nessa manhã e que nós entendamos bem o que é ser um servo de Deus. Apenas para contextualizar você sobre aquela citação inicial a respeito de Isabel, parenta de Maria, como diz o texto. Isabel é a mãe de João Batista, parente de Jesus, 6 meses mais velho que Jesus,
que foi gerado na velhice de Isabel e de seu marido, quando ambos não podiam ter filhos pela idade e porque ela era estéril. Na verdade, o que aconteceu com Isabel foi um grande milagre de Deus. Já aconteceu ali, naquele casal, parentes de Maria, um grande milagre da parte de Deus. Já pré-antevendo o maior milagre de todos que aconteceria em Maria e a geração de Jesus em seu ventre. Bom, em primeiro lugar, ao ler essa história, é preciso entender que existem missões dadas por Deus que são únicas em toda a história da humanidade. Elas aconteceram uma vez, nunca aconteceram antes e nunca acontecerão depois. A entrada de Jesus no mundo como um homem aconteceu uma única vez. E apenas uma única mulher foi escolhida para gerá-lo e para cuidar dele até que se tornasse o homem feito, Maria. Nenhuma outra mulher do mundo, no passado ou no futuro da história da humanidade, fez ou fará o que Maria fez. Assim como também é preciso entender que há muitas outras missões únicas, diferentes desta, ou semelhantes a esta, que serão cumpridas uma única vez por um único servo de Deus, ou uma única serva de Deus. Eu diria assim, guardando as devidas proporções, naturalmente, o que nós vimos hoje de manhã aqui, com esses casais, com os seus filhos, alguns desses casais tendo o seu primeiro filho, quem sabe o seu filho único. Eu diria que aqui está uma missão única para eles, porque Deus só deu para eles este filho e esta filha. É um ser único, singular, com características próprias, diferentes de qualquer outra pessoa que veio a este mundo. E Deus deu a estes casais não só esse presente, mas esta responsabilidade de cuidar dessas crianças, dessa criança, até que ela cresça, se desenvolva, aprenda com eles e esteja pronta para ser entregue para a vida, porque nós pais sabemos que os nossos filhos não são nossos, nós os criamos para Deus e para a vida. E eles saem de casa, saem da nossa proteção para serem pessoas autônomas, maduras, prontas para tomar as suas próprias decisões. Então, quem sabe Deus realmente já deu a você uma missão única que só você pode realizar. Mas Maria nem podia imaginar que justamente ela seria convocada para servir a Deus como a mãe do Messias, aquele prometido pelos profetas há muitos séculos até aquela ocasião. Mesmo porque naquela época em que Maria vivia, havia já uma expectativa crescente de que o Messias estava às portas, por vir. Mas Maria não podia imaginar que ela seria escolhida. Ela não era uma mulher importante na sociedade judaica para ser a mãe do rei dos judeus. A não ser pelo fato dela ser da linhagem de Judá, a tribo de onde viria o ungido de Deus, como os profetas haviam prometido. Jesus deveria pertencer à tribo de Judá e Maria pertencia à tribo de Judá, mas, a não ser por isso, o status de Maria não preenchia as expectativas dos líderes da sua nação. Maria era uma moça jovem, provavelmente saindo da adolescência, e já estava noiva, prometida a um carpinteiro chamado José, provavelmente um homem muito mais velho do que ela.
Tudo indica que tanto ela como seu futuro marido pertenciam a uma família simples, sem muitas posses, sem muita sofisticação, não havia nobreza naqueles lares, a nobreza esperada para uma família que receberia o futuro rei de Israel. A província da Galileia, onde Maria morava, também era um problema. Maria era uma galileia, e a Galileia, no extremo norte da Palestina, era muito desprezada pelos habitantes da Judéia, do sul da Palestina, onde ficava a capital sagrada dos judeus, Jerusalém. Havia uma grande expectativa de que Jesus nasceria ali naquela região, e não lá na Galileia, onde havia uma mistura muito grande. Ali eles estavam na fronteira com a Síria e com a Fenícia, povos pagãos que transferiram muito da sua tradição religiosa e diluíram bastante a fé no único Deus verdadeiro que aqueles judeus da Galileia deveriam preservar para eles. Havia um relaxamento religioso e por isso os religiosos do sul desprezavam os galileus. Veja só a opinião dos fariseus, por exemplo, ali de Jerusalém, que estavam observando as coisas daquela época. Um deles disse, eles disseram para os judeus em geral ali: verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Foi o que disseram certa vez os fariseus sobre o fato de Jesus ter vindo de lá, ou que viria de lá. E a cidade de Maria, então? Maria era de Nazaré. A cidade dela também mereceu o desprezo das pessoas, e nós percebemos isso nos lábios de Natanael, um homem que até foi elogiado por Jesus, quando ele diz: Nazaré, quando disseram que Jesus estava vindo, que Jesus era o Messias. Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Havia um desprezo muito grande. Até Jesus mesmo, quando mencionou as cidades da região da Galileia, como Cafarnaum, Betsaida e Corazim, ele foi muito crítico, e censurou as pessoas de lá, porque elas eram incrédulas. Toda vez que Jesus ia para a Galileia e fazia os sinais para demonstrar que ele era o Filho de Deus, as pessoas não acreditavam nele. Você pode ver isso em Mateus 11, de 21 a 23, se você quiser anotar. Os galileus, na verdade, eram vistos com muito preconceito, até pelo sotaque carregado que eles tinham. Eu não posso nem tentar reproduzir, porque eu não sei como é que é mais ou menos. Mas eu, como paulista, talvez eu fosse reproduzir alguns sotaques aí das regionais do Brasil, porque isso é muito comum, né? Assim, os paulistas gostam de zoar com o sotaque dos nordestinos, ou zoar com o sotaque dos cariocas, ou zoar com o sotaque dos gaúchos, até que um paulista vai morar no Rio Grande do Sul como eu, e aí eles zoam de mim, e assim por diante. Mas havia assim um desprezo muito grande, porque eles não cultivavam o hebraico clássico. Assim era a Galileia, de onde vinha Maria. Mesmo assim, Deus a escolheu para executar esse serviço fora de série. Não seria fácil para Maria. Por exemplo, ela teria a sua reputação posta em dúvida por engravidar antes da consumação do seu casamento com José. E isso era um problema seríssimo naquela época, naquela sociedade tradicional e conservadora. Só ela, o seu noivo e alguns parentes mais próximos sabiam que esse bebê foi concebido milagrosamente por uma intervenção sobrenatural do Espírito de Deus no seu ventre. Mas vai explicar isso para qualquer outra pessoa? Você acha que eles acreditariam? Dificilmente. E ela mesma, a sua primeira reação foi uma reação de perplexidade.
Como acontecerá isso? Disse ela. Se eu sou virgem. Parecia uma missão impossível para ela. E era mesmo. Impossível para ela. Impossível para qualquer um de nós. Mas possível para Deus. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Aquele que nos criou do barro, do pó da terra, soprou nas narinas do primeiro ser humano e passou para eles uma alma vivente, não seria capaz de gerar no ventre de Maria o seu filho amado? Seria. Para Deus isso é possível. Ele é o Criador de todas as coisas. E era isso que o anjo Gabriel estava comunicando para Maria. Ela teve que dar à luz, seria uma tarefa difícil, eu quero pintar esse quadro. Ela teria que dar à luz em condições precárias, num curral, junto com os bichos. Nossa, a gente nem pode imaginar isso, né? A gente já critica muito um hospital que assim tem uma situação um pouquinho mais precária. A gente quer um hospital alto nível de limpeza, de higienização. Fala isso para os pais aí, os seus nenês, se eles não exigiram que fosse tudo do melhor para o nascimento dos seus filhos. Ela teve que dar à luz num curral. Em seguida, tiveram que fugir para o Egito às pressas, porque o rei queria matar as crianças, os meninos, porque ele estava se sentindo ameaçado. E Jesus era aquele que os profetas e os magos que vieram visitá-lo disseram que seria o rei. Fugiram para o Egito, tiveram que fazer a vida por lá. Depois, quando as coisas se acalmaram, eles voltaram, mas voltaram agora de novo, foram lá para Galileia, para Nazaré, longe da vida social e religiosa, longe do glamour, da nobreza. E ali Jesus foi criado no anonimato. Tempos depois, Maria, aflita, viu seu filho já na idade adulta ser renegado por todos, ameaçado pelos líderes religiosos, durante todos os 3 anos que ele serviu, realizando a sua missão, que ele veio realizar aqui no mundo, até ser preso e torturado. E finalmente, como diz a palavra de Deus, como se uma espada atravessasse sua alma, ela acompanhou a agonia do seu filho, a quem Deus lhe confiara, vendo-o morrer crucificado precocemente numa cruz. Uma dor lancinante que só uma mãe sabe o que é sofrer. Por outro lado, o serviço que ela realizou lhe trouxe muitas alegrias e deu a certeza de ter feito a coisa certa quando aceitou a missão dada por Deus ao responder para o anjo: sou serva tua, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Ela deu o ok para Deus: sim, conte comigo, Deus, sou serva tua. A partir desse momento, ela passou a ver as evidências da divindade de Jesus bem diante dos seus olhos. Começando pela declaração de Isabel, a quem ela fora visitar, no início da sua gravidez, e aquela criança que estava sendo gestada no ventre de Isabel, se remexeu toda, e Isabel falou: bem-aventurada é você, você é mãe do nosso Senhor Salvador. O testemunho dos pastores que viram os anjos nos campos no dia em que Jesus nasceu e foram correndo adorar aquele menino recém-nascido. O testemunho, a visita dos magos que vieram de muito longe, guiados por uma estrela, para dar presentes ao rei dos judeus. O depoimento do ancião que aguardava com muita ansiedade, porque havia uma promessa para ele de que antes dele morrer, ele veria o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o Messias. E Simeão dá esse testemunho a José e Maria, ali no templo. A profetisa Ana, que estava lá também testemunha da certeza de que aquele menino era o Filho de Deus.
Maria tem o privilégio de ver o seu filho realizando tantos milagres, curando enfermos, libertando oprimidos do diabo, ressuscitando vidas, dando ordens às forças da natureza e elas obedecendo. Maria presenciou tudo isso, presenciou a ressurreição do seu filho, presenciou a ascensão de Jesus ao céu. Ela era uma testemunha viva e ocular, a pessoa mais próxima de Jesus. E Maria cumpriu o que ela havia se proposto a fazer. Ela serviu a Deus com dedicação e viu cumprir-se tudo o que o anjo lhe dissera, porque ela foi obediente. Mas a pergunta, depois de termos pintado esse quadro sobre Maria, a relação de Jesus com ela, a pergunta que me ocorre é: por que Deus teria escolhido justamente ela? Por que foi ela? O que leva Deus a escolher qualquer um de nós, qualquer pessoa, para realizar um serviço tão único, tão especial, tão extraordinário? Por que Deus seleciona Maria? É você? Essa é uma boa pergunta. A resposta pode parecer muito complicada. Mas talvez se nós perguntássemos para outras pessoas a quem Deus também deu serviços únicos para realizar, talvez a gente descubra a resposta. Por que, por exemplo, Deus escolheu Abraão, de uma terra distante, em toda a face da terra, justamente ele, para ser o patriarca do seu povo, e ter um filho, já como um homem centenário, um ancião, já sem condições de procriar? Por quê? Por que Deus escolheu Jacó, por exemplo, em vez de Esaú, que era o filho mais velho, para ser um dos patriarcas do seu povo? Por quê? Porque Deus escolheu Israel para ser o seu povo, que daria origem a Jesus no futuro, e não um outro povo muito mais numeroso, muito mais poderoso, porque vieram verdadeiros impérios com exércitos poderosíssimos dominando a terra. Por que Deus escolheu Israel, uma nação tão pequena? Por que Deus escolheu, por exemplo, Davi e não os seus irmãos mais velhos para ser o rei dos judeus? Por que Deus teria escolhido, por exemplo, Saulo, um inimigo de Jesus, um inimigo da igreja, para ser o pregador do evangelho aos povos das outras nações? Um improvável, totalmente improvável. Por quê? Ele mesmo dizia: eu não sou digno, eu sou o pior dos pecadores. Por quê? Eu descubro essa resposta nos lábios do anjo Gabriel. Gabriel tinha uma explicação para Deus ter escolhido Maria e para Deus ter escolhido cada um desses personagens e tantos outros que nós poderíamos mencionar na palavra de Deus. Ele disse para ela: Maria, você foi agraciada por Deus. Sabe por que Deus escolheu ela? É graça. É graça. Graça é um favor de Deus que nós nem podemos explicar. Não é porque a pessoa mereça, é graça. É simplesmente Deus tem uma inclinação, um prazer de abençoar uma pessoa improvável. Por que Deus escolheu você para salvá-lo? Sabe por quê? É graça, pura graça. Você não merecia a salvação de Deus, eu não merecia. Por que Deus me escolheu? Eu me conheço muito bem. É graça. A obra única do novo nascimento, do nascimento do Espírito, para cada um de nós, é obra pura da graça de Deus na nossa vida. Você foi agraciada por Deus. Essa é a melhor explicação que nós podemos ter.
É assim que Deus escolhe os seus servos, por pura graça. Não é por qualquer merecimento ou virtude, não é por qualquer posição social ou pelo poder que nós podemos ter nesta vida. É graça. E Maria pôde cumprir o serviço dado por Deus, porque ela foi grata à graça de Deus. E ela creu na palavra de Deus através do anjo Gabriel. E ela obedeceu o que Deus havia determinado para ela. E ela diz para o anjo: eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Eu creio e eu obedeço. E ela cumpriu realmente o seu serviço. Ela serviu a Deus como Deus queria que ela servisse. Ela gerou o Filho de Deus, o Filho que Deus lhe confiara. Ela cuidou desse filho durante toda a sua infância, adolescência e juventude, e o entregou já a um homem adulto para realizar a sua missão no mundo. E aí ela sai de cena, entra no anonimato, e nós a colocamos no hall da fama. Ela nunca desejou isso. Ela nunca perseguiu isso. Ela nunca ambicionou fama qualquer. Ela quis ser apenas e tão somente uma serva do Senhor. Ela não fez nenhuma reivindicação. É só você ler as páginas dos evangelhos e você vai perceber que ela não pede nada para ela. Ela não pede uma posição para ela. Ela não pede absolutamente nada para os apóstolos, uma posição nesse time que Jesus havia escolhido para espalhar o evangelho pelo mundo. E nem tampouco nós encontramos em qualquer dos livros escritos pelos apóstolos, aqueles que viveram com ela e com Jesus, nenhum tratamento especial, nenhum pedido solicitando aos cristãos que viriam a crer em Cristo no futuro uma atenção diferenciada a Maria. Nem mesmo João, a quem lá da cruz Jesus disse: João, toma a minha mãe, faça dela a sua mãe. Mãe, considere João o seu filho. João, cuida dela para mim, por favor. E João passou a cuidar dela como se fosse a sua própria mãe. Nem João, que escreveu o Evangelho, que escreveu 3 cartas, que escreveu o último livro da Bíblia, faz qualquer menção especial a Maria, como alguém que já não tivesse cumprido cabalmente a sua missão e agora se tornara única e tão somente mais uma discípula de Jesus, ao lado dos irmãos de Jesus, ao lado dos discípulos de Jesus e da multidão que estava se convertendo a Jesus. Ela era agora uma testemunha de Jesus, podendo compartilhar o que ela havia vivenciado. E ponto. Meus queridos que me ouvem hoje, todo o serviço que nós prestamos a Deus, qualquer um de nós, quem quer que seja, qualquer ser humano na face da terra, que é chamado por Deus para realizar um serviço para Ele, por mais especial que esse serviço seja, por mais extraordinário que esse serviço possa ser, visa única e exclusivamente a glória de Deus e a do seu Filho Jesus Cristo. Todo servo de Deus, seja ele quem for, deve fazer e faz o que João Batista fez. Vocês se lembram muito bem, porque João Batista estava atraindo multidões nas suas pregações a respeito do arrependimento dos seus pecados, do batismo para arrependimento dos pecados. Mas quando Jesus surge na cena,
João Batista olha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí os discípulos de João Batista começam a seguir Jesus. E alguns dos discípulos que ficaram perguntam: mas e João Batista, o que está acontecendo? Agora está todo mundo indo atrás de Jesus. E sabe o que João Batista diz? Importa que ele cresça e que eu diminua. E foi isso que Maria fez. Importa que o meu filho cresça e eu diminua. Eu saio de cena para o meu filho brilhar. Eu saio de cena para o meu filho brilhar. Quando ela está ali com Isabel, ela escreve um hino. Ela é uma poetisa. Sabe como são os poetas? Eles comunicam as mensagens mais lindas e mais verdadeiras que saem do profundo da alma. E ela descreve neste hino a sua experiência. E sabe o que ela diz? Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela é mais uma salva pela graça de Deus, assim como nós, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, sim, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. E ela foi muito feliz pela missão que ela cumpriu. Pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Não fui eu que fiz, foi o Senhor que fez por meu intermédio. Santo é o seu nome, é o nome de Deus, é o nome de Jesus que é santo. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração, porque Ele realizou poderosos feitos com o seu braço. O servo de Deus dá glória a Deus. Toda a glória é dada a Jesus. Maria, como uma personalidade bem conhecida e respeitada, usa agora toda a sua influência para direcionar todas as pessoas, todos os que lerem este cântico que ela escreveu, que cantarem esta canção. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois Ele tem feito grandes coisas através de mim. O poderoso fez grandes coisas em nosso favor, e cujo nome, o nome do Senhor, e tão somente o nome do Senhor é santo. Maria é, para nós, um exemplo a ser seguido. Quando Deus o convocar para servi-lo, e quem sabe seja um serviço extraordinário que só você foi escolhido para realizar. Faça como Maria, reconheça a graça de Deus por tê-lo escolhido, creia nele e o obedeça. Seja uma Maria, homem ou mulher, servo ou uma serva, como Maria foi. E isso deixará Maria, esta Maria, satisfeita em ver que você está como ela, dirigindo toda a glória ao Senhor Jesus, apontando o caminho para Jesus, o Filho de Deus, que só Ele, tão somente Ele, pode e deve ser glorificado, e ninguém mais. Que Deus o abençoe. Senhor, muito obrigado pela vida de Maria. Senhor, nós queremos aprender com ela, a ser humildes como ela foi, e que a nossa vida
seja uma seta na estrada da vida, conduzindo todos ao lugar perfeito, a Jesus, o nosso Salvador. É no nome dele que oramos. Amém. Amém. Deus o abençoe.